got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no... Muito bem, estamos de volta com essas nossas reflexões. Agora a segunda parte sobre a obra O Discurso da Servidão Voluntária. E eu vou começar a segunda parte com um trecho da obra, falando sobre o dominador. Quem é o dominador? Mas esse homem que domina a tantos não tem senão 2 olhos, não tem senão 2 mãos, tem apenas um corpo, não possui, enfim, nada além do que possui o menor dos habitantes de nossas inúmeras cidades, com exceção dos privilégios concedidos por aqueles mesmos povos que ele irá destruir. Então, no fundo, o que o autor está dizendo? Sabe esse tirano, esse ditador que você odeia porque ele faz mal, que ele não te representa, ele toma atitudes que não são aquilo que é o desejo do grupo? Ele não é nada além, nada mais que você, que eu e que todos nós, que cada um dos indivíduos do nosso grupo. A única diferença que ele tem é o privilégio que nós demos a ele. Então ele não tem nada. Nós não temos de temer, nós temos de desejar a liberdade e realmente fazê-la acontecer. Porém, esse dominador tem muitos olhos para vigiar, muitas mãos para ferir e muitos pés para pisar. Então, são coisas que ele tem a mais. Então, isso verdadeiramente ele tem. E de quem são esses olhos, essas mãos e esses pés para vigiar, ferir e pisar? São daqueles que servem voluntariamente. São daqueles que fazem com que o poder do tirano se perpetue ou se prolongue. Então, nós precisamos prestar atenção nesses braços, nessas mãos, nesses pés, nesses olhos. E por fim, o que ele tem, então, a partir dessa ideia, é a conivência dos próprios dominados. Se há quem olha pelo tirano, há quem fere e pisa pelo tirano, o tirano também é forte pela conivência do nosso grupo, porque nós deixamos ser assim. Nós vemos que isso acontece e não falamos, não fazemos, não desejamos a liberdade. E Delabouche vai analisar então 3 tipos de tirano. Ele fala o tirano que se torna tirano pela conquista, o tirano que recebe, por exemplo, seu trono, seu poder, hereditariamente, e o tirano por escolha do povo. E é sobre esse tirano especificamente que ele vai fazer sua reflexão. Ele diz que esse tirano fica deslumbrado com o poder que esse povo deu. O povo escolheu, ele fica deslumbrado. O povo me escolheu, então é porque eu sou bom mesmo. Ele acaba acreditando e muitas vezes o tirano chega ao poder, é escolhido por falta de opção, é escolhido por sorte, a gente sabe, pensando na ideia de sorte do Maquiavel. Aquele contexto levou o tirano, levou o dominador, levou aquela pessoa ao poder, mas ele fica deslumbrado, ele se acha superior, e a partir disso o poder outorgado passa a ser simplesmente propriedade dele. Então aquilo que nós demos a ele passa a ser algo que ele domina e não deixa mais ninguém pôr a mão. Para esse tirano, então, para manter o poder, esse tirano busca afastar a ideia de liberdade. Então ele busca mostrar de todos os modos que se eu sou tirano, então eu tento mostrar para você, para vocês, de todos os modos, que vocês me escolheram, vocês vão ter que seguir aquilo que eu ditar, porque não há mais liberdade. A partir do momento que vocês me escolheram, eu vou seguir essa determinada regra. E a regra está nas minhas mãos. Ok? Então, é interessante observar essas características que ele enumera do tirano e pensar no nosso dia a dia, tudo aquilo que vivenciamos na nossa realidade.
O perigo de se acostumar, ele diz assim: os homens nascidos sob jugo, alimentados e criados na condição de escravos, com os olhos voltados para o chão, contentam-se em viver como nasceram. E me vem, quando ele fala dos olhos voltados para o chão, aqui vem uma imagem muito cara a mim. Eu sou apaixonado pela história do Les Misérables, do Victor Hugo, não é? Os Miseráveis. E no filme musical mostra bem isso, né? O filme mostra bem isso. O livro, logicamente, muito mais aprofundado, mas a imagem do filme mostra bem isso. A primeira cena, quando Jean Valjean está lá com os outros prisioneiros, e eles são obrigados a olhar só para o chão, e eles cantam, né? Olhar e olhar e olhar para o chão. Não é? Então, aqueles que nasceram olhando para o chão, aqueles que nasceram sem liberdade, que entraram num sistema sem liberdade, acham que isso é normal, né? Contentam-se em viver como nasceram. Então resta àqueles que querem a liberdade, querem manter, que conhecem o sabor e a doçura da liberdade, diz La Boétie, resta a estes a missão de fazer a liberdade brilhar novamente. Ele pega o exemplo de plantas e animais, como já citei, não é? Mas agora ele ele faz uma outra analogia. Plantas e animais se desenvolvem sempre de acordo com o ambiente no qual estão. Então, por exemplo, uma planta numa boa terra vai produzir muito, vai produzir bem. Numa terra ruim, não vai produzir. Da mesma maneira, os animais, em um ambiente com muito alimento bom, terá uma vida, se desenvolverá de uma maneira. Sem esse alimento, sem essas condições, não vai fazer a mesma coisa. Com o ser humano é o mesmo que acontece. Então, ele vai citar um exemplo de Licurgo, o legislador lendário, né, da Grécia. Ele diz assim: Licurgo criou 2 cachorros de maneira diferente. Um sendo mais selvagem, vivendo a vida de caçar animais e coisa e tal. E o outro, bem cuidado em casa, sempre com alimentação adequada, com sopinha e regalias e coisa e tal. E numa apresentação que o Licurgo vai fazer, ele solta 2 coelhos, se não me engano, né? E solta os 2 cachorros e põe um prato de sopa. Aquele cachorro que cresceu, foi educado, aprendeu a atacar os coelhos, os animais, a caçar, ele vai atacar os animais. Enquanto o outro vai vai comer a da sopa que há do lado dele. Então, com o ser humano é igual. Quem nasceu sob jugo não se incomoda em não ter a liberdade. E daí, pensando, né, na figura daquele que serve voluntariamente, de La Boétie diz que ele sempre quer benefícios do tirano. Ou seja, então ele não serve simplesmente por ser ingênuo. Ele serve porque ele é mau do mesmo modo como o tirano. Ele fica esperando um agradozinho, né? Então pode ser um cargo, uma função, uma regalia. Ele espera algo por servir o tirano. Ele aceita a exploração esperando sua vez de explorar, ou seja, eu aceito que o tirano me explore porque isso vai me dar em algum momento a oportunidade de também explorar outras pessoas. A crueldade passa em escala, né? Então é interessante pensar isso aqui, porque de La Boétie diz assim, que nós temos o tirano, que tem ao seu redor uma meia dúzia de pessoas. Só que cada uma dessas pessoas tem um conjunto de 100 pessoas que são dominadas. Então, conforme o tirano explora esses mais próximos exploram 100, e cada um desses 100 acabam explorando centenas. Desse modo, aqueles que estão mais próximos ao tirano acabam transmitindo essa força de exploração. Então, aquele poder do tirano só se sustenta porque há toda uma ramificação desse poder explorador, desse poder tirânico, há toda uma ramificação que chega até nas nossas casas, até na vida do indivíduo comum, mais simples no dia a dia. É essa a ideia. A crueldade passa de um para o outro. Continuando, os súditos prediletos, aqueles que servem, nunca estão seguros. Então, quem serve ao dominador nunca está seguro, porque o dominador nunca está seguro.
Todos que servem se cobram, uns devem aos outros. Então, devem-se favores, devem-se regalias, devem-se oportunidades, porque um vai ajudando o outro para manter aquele que está no poder, porque estando aquele no poder, eu vou continuar com a minha função, com o meu carguinho e assim por diante. Eles reafirmam o poder que o tirano tem de fazer o que quer, inclusive com eles. Então eu deixo o tirano fazer o que quer e eu digo que ele pode, mas inclusive comigo. Por isso que a vida daqueles que servem o tirano é uma vida que sempre também está em perigo. Eles querem trocas de privilégios, eles são mesquinhos e impotentes, eles têm um fim ruim. Então eles querem realmente aquilo que o próprio tirano quer, que é dominar, que é explorar. E de La Boétie, já indo para o final dessa explanação, de La Boétie diz que o estudo e o conhecimento é que podem libertar da servidão voluntária. Então estude, aprenda, conheça, saiba do assunto que se fala. E nós vemos na nossa realidade tantas pessoas que têm discursos vazios, falam, mas não têm conteúdo. Então aprendam, nós precisamos aprender. Só o estudo e o conhecimento levam ao ódio à tirania. Se nós não estudarmos, não aprendemos, nós vamos continuar servindo. O estudo e o conhecimento resgatam o valor e o sabor da liberdade. Levam à luta pela liberdade. Quem luta pela liberdade, luta pelo bem de todos. E não para... A ideia não é fazer com que o tirano perca seu poder, mas para que eu possa assumir o poder. Quem luta pela liberdade luta pelo bem comum, luta pelo bem de todas e cada uma das pessoas que convivem no mesmo grupo social. E por fim, Etienne de La Boétie deixa um recadinho bem religioso, bem bonito sobre essas pessoas que servem voluntariamente. Diz ele, é a última frase da obra. Da minha parte, creio não estar enganado em pensar que não há nada mais contrário à vontade de um Deus bom e generoso do que a tirania, e que lá embaixo está reservado para os tiranos e seus cúmplices um castigo específico. É muito interessante essa ideia, como ele termina, não é? Então, assim, mesmo que você acredite, senhor tirano, que esteja realmente no poder, que você é quem manda e só isso vai acontecer, espera, porque vai ter algo para você. E quem luta pela liberdade deve, então, ter essa certeza, a certeza de que vale a pena lutar pela liberdade. Que as coisas mudam, vão sempre mudar. Isso me lembra muito uma música bem conhecida de nós todos, que marca essa luta pela liberdade no nosso país. Vou resgatar um pouquinho o Chico Buarque. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. Ou seja, senhor tirano, hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. Mas amanhã vai ser outro dia. E segundo de La Boétie, há um lugarzinho preparado para você e seus cúmplices lá embaixo. Onde é esse lá embaixo fica para a ideia de cada um, não é? Mas há um lugar preparado. Enfim, aqui encerro o meu comentário sobre essa obra muito interessante. Fica a dica, vale a pena ler. Senhores e senhoras animais racionais, peripateticamente falando, deixo aqui o meu abraço e não nos esqueçamos. Pensar sempre vai fazer bem. Tchau, tchau.